Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Front-End. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre elementos de formulários. Formulários são aquelas partes do sistema de sites onde a gente navega que faz a submissão de dados. Por exemplo, muitos sites têm uma seção exclusiva que se chama formulário de contatos. Aqueles espaços lá de preenchimento, nome, telefone, sugestão ou reclamação, são elementos de formulários. E é o que nós vamos ver hoje na aula. Então, aqui no segundo slide nós temos o seguinte: existem duas formas para navegarmos em um site ou sistema percorrendo várias páginas. Estas formas de navegação são: a primeira, links, né? Links de internet, onde a gente clica e esse simples clique, esse simples ato, ele leva a gente a outras páginas, né? E formulários. Formulários são essas partes que eu falei na introdução da aula agora, e elas são responsáveis por submeter dados nossos e fazer conexão com o banco de dados, armazenados e por aí vai. Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar essa segunda forma de navegação, que são os formulários, tá? Conceito de formulário. O elemento form é o elemento que formalmente define o formulário, ou seja, a tag, né? A tag de formulário. E os atributos que definem a maneira como esse formulário se comporta. Ou seja, essa tag form vai ter atributos como aquelas outras tags que vimos antes, nas outras aulas. Sempre que você desejar criar um formulário HTML, você deve iniciá-lo usando este elemento, colocando todo o conteúdo dentro dele. Então, tudo que tiver tudo que você quiser tratar com banco de dados ou outro tipo de aplicação, ele tem que ter a tag de abertura e a tag de fechamento. E tudo que você quiser tratar como dado, como informação, tem que estar nesse espaço dentro das duas tags. Se tiver de fora, não vai adiantar. Muitas tecnologias assistivas ou plugins de navegadores são capazes de descobrir esses elementos e de implementar ganchos especiais, torná-los mais fáceis de usar. Aqui, a definição está dizendo que nossos smartphones, por exemplo, e outros dispositivos, como tablets, eles entendem esse formulário e adaptam para a gente fazer o preenchimento deles de uma forma mais assim visível, uma forma mais adequada para o tamanho da tela da sua mídia, né? do seu dispositivo. Bom, a estrutura básica do formulário, então, deixa eu ativar a nossa canetinha aqui, é a tag form, né? E fecha form. São duas tags, abertura e fechamento. E aqui dentro, como eu disse, vem os elementos de formulário, que são os botõezinhos, as caixinhas de texto, aquelas opções de marcar, né? Bom, e os parâmetros desse formulário são, né, action, tá? Que define para onde essa página vai, se ela vai postar, se você vai dar o comando e ele vai ler essa página de novo, ou se ele vai para outra página, tá? Method, que é o método de submissão desse formulário, né? Você pode deixar ele no método post ou get, que nós vamos ver a diferença deles mais adiante. Tem o parâmetro name, né? Muitas vezes a gente usa esse parâmetro aqui para identificar, para tratar esse formulário, questões de validação, né? JavaScript, por exemplo, ou questões de layout, por exemplo, o CSS, que nós vamos ver mais adiante no decorrer da disciplina. Temos também o parâmetro enctype, tá?
Esse EncType ele vai definir se você tem um formulário somente de texto ou se você tem um formulário também de envio de arquivos, né? Que é o famoso upload, tá bom? Por fim, aqui nós temos os parâmetros ID ou class. Também a gente usa o ID para tratamento de JavaScript, né? Funções JavaScript de validação, enfim, outras formas de tratamento. E o class também, né? Inclusive o ID ele pode também, a gente pode usar ele também com CSS, tá? E o parâmetro class é mais exclusivo para tratamento de layout com CSS, né? Folhas de estilo, tá bom? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui, como eu disse, um exemplo de formulário, né? Esse aqui tem bem uma cara de formulário de cadastro, tá? Nós vamos fazer mais na frente, assim, um pouco mais adiante no curso, esse tipo de formulário aqui. Então, olha só, são vários elementos, tá? Vários elementos. Esse campo nome aqui tem um tamanho diferente desse campo do RG, né? Que eu acho que o pessoal quis colocar um CPF aqui ou alguma coisa parecida. Tem esse formulário, tem esse elemento de formulário que é o select, né? Uma lista que tem aqui, você seleciona várias opções. Tem o campo telefone, né? E-mail, né? Com o formato que precisa, o campo data de nascimento, né? E esses outros campos aqui a mais. E aqui embaixo nós temos o botão, né, de submissão cadastrar, né? Aqui a gente poderia escrever salvar ou alguma coisa assim do tipo. E aqui nós temos o botão de limpar o formulário, ou como a gente chama em HTML de reset, tá bom? Então esse é um exemplo de formulário na prática. Agora nós vamos estudar cada um dos elementos de formulário. Bom, para iniciar, nós temos as tags, que são as tags de botões, tá? Como vocês viram lá, são botões que a gente clica neles e eles executam uma ação, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui é o botão de submissão, tá? Submissão de formulário, cujo valor é submit, tá? Aonde vem esse valor, né, desse parâmetro aqui? Bom, nós temos o elemento que é o input, né? E temos o primeiro parâmetro como sendo o type, tá? Então, o valor submit, ele vem aqui dentro do type. Isso significa que quando eu estiver programando e fazendo a tag input type submit, eu estou automaticamente colocando um elemento de botão, né, um botão de submissão dentro do meu formulário, tá? Esse botão pode ter nome? Pode. Pode ter valor? Pode. O valor, esse parâmetro valor, vai ser a definição do que o usuário que estiver utilizando o seu site ou sistema vai ver, né? Então aqui a gente pode dar um nome para ele, o nome não, o valor para ele salvar, botão gravar alterações, podemos colocar enviar, tá? E esse name aqui está mais associado a algum tipo de script que a gente for fazer em JavaScript ou em PHP, né, que é a linguagem de programação, ou com CSS, tá? Class e ID, a mesma coisa, servem mais para validação de funções JavaScript, estilos, né, o layout mesmo, como ele vai ficar, a gente trabalha o elemento class, né, e por aí vai. O botão reset segue a mesma linha, né, a mesma linha do que foi explicado aqui para o botão de submissão, com a sutil diferença que vamos colocar um reset aqui no campo type, tá bom?
Aqui no campo type, em vez de submit, vai ter um reset. E a terceira opção, que é um botão comum, né? Nós trocaríamos esse valor por button, tá bom? Então, no lugar aqui entre aspas aqui no type, viria o button, tá bom? Bom, esse é o primeiro elemento de formulário, talvez um dos mais importantes, né? Já que eles são fundamentais para a navegação entre páginas e tratamento de dados, tá bom? Bom, seguindo aqui, nós temos inicialmente os campos de entrada, tá? Campos de entrada, que inicialmente também começam com input, né? Input. E aqui no type, nós temos alguns valores diferentes, como por exemplo, o tipo hidden, tá? Hidden significa uma variável invisível. Vocês vão entender isso quando vocês forem trabalhar com a parte de banco de dados, né? Esse hidden aqui, por exemplo, significa que eu posso passar um valor nulo através dele, né? Eu defino o nome dele aqui, ó. Não sei se o professor de lógica ou banco de dados trabalhou com vocês, mas nós temos um conceito de ID, né? Que normalmente são as chaves primárias das tabelas dos bancos de dados, né? E normalmente a gente define o nome aqui nesse elemento, né? A gente coloca o tipo hidden aqui, entre aspas, e em seguida a gente coloca, por exemplo, o nome ID. Pode ser ID da tabela pessoa, ID da tabela produto, tá? Isso aí nós vamos ver mais adiante no curso. Uma opção que eu esqueci de colocar aqui, né, entre essas várias opções aqui de entradas de texto, é a opção, o tipo text, tá? Vou escrever aqui bem assim grande, porque nós não vamos perder a chance de trabalhar esse valor, esse parâmetro, tá? Então, quando eu falo que o meu input é do tipo text, tá? Aí eu estou falando que é um campo daquele que vimos nos slides anterior, o campo nome, o campo RG, o campo pai, o campo data de nascimento, CPF, mãe, profissão e por aí vai, certo? Voltando aqui no slide, nós temos também o elemento senha, tá? É o valor password. Então, se eu quiser num formulário cadastrar aquele campinho, por exemplo, assim que normalmente se usa, né? Informe sua senha. Tá. Eu posso definir o valor password aqui no type, tá? E aí, em vez de aparecer as letras lá e números da senha, vai aparecer um monte de bolinha, tá? Depois nós vamos fazer o teste aqui. E um outro elemento, né, que também é do grupo input, é o type file, tá? File, né? Para quem domina melhor o inglês aí, é do tipo file. Então, se eu colocar um input type do tipo file aqui, automaticamente ele vai lançar no formulário para mim um botãozinho assim, escolha, né? Isso aí vai variar de navegador para navegador, né? No Firefox vai aparecer de um jeito, no Google Chrome de outro jeito, no Opera de outro jeito, e aí a gente vai fazendo os testes. Lembrando que lá quando a gente trabalhou a questão do formulário, né? Vou voltar o slide aqui para vocês verem. Nós temos os parâmetros do formulário, né? E o enctype aqui, ó, vai ser decisivo na hora da gente fazer um formulário do tipo envio de arquivos, tá? Ele obrigatoriamente ele tem que ter esse valor aqui, ó, multipart /form -data. Isso aqui vai ser decisivo, né? Que a gente
na hora da gente fazer um formulário que a gente queira que o usuário submeta algum arquivo, né, um upload de arquivo. De outra forma, né, esse EncType aqui, ele ia ser do tipo texto, normal, né? Aqui o valor, depois a gente vai olhar na prática, mas como os navegadores são mais inteligentes, né? Se nós não colocarmos esse atributo aqui dentro da tag form EncType, se a gente colocar vazio, né, o parâmetro vazio, ou não colocar esse EncType, ele entende que o formulário é de texto, tá bom? A diferença é essa. Quer submeter arquivo? Então coloca o EncType multipart form data. Quer submeter texto? Deixa em branco ou não coloca, tá bom? Ou então define que é texto, o valor dele, né? Eu estou um pouquinho acelerado aqui na aula, pessoal, porque ela é uma aula grande, são muitos elementos, depois vocês vão parando o vídeo, né, com calma, vão fazendo anotações e também vão poder acompanhar aqui na parte prática, tá? Quando a gente for fazer as opções, tá bom? Outros elementos de formulário são o text area, tá? Text area, que normalmente são aqueles campinhos maiores, aqueles que você pode inserir muitos comentários, são campos com mais de uma linha, tá? Normalmente esse text area a gente tem alguns parâmetros nele que definem, por exemplo, a quantidade de colunas e linhas, tá bom? E uma sutil diferença do text area para os inputs é que nós temos a tag de fechamento aqui, ó, a tag de abertura, tá? E, ó, desculpem, mas eu, se não me engano, não tem isso aqui, ó. Não tem isso aqui. Vamos deixar fora, tá? Isso aqui. Isso aqui não tem. Então, nós temos um text area com nome, valor, se vocês quiserem, né? Podemos colocar parâmetros ID, class, e os parâmetros, dois parâmetros que são call ou row, tá? No inglês, né? Esse aqui é o linha e esse o coluna. Quer dizer que eu estou definindo o tamanho do meu text area. Quer dizer, eu quero com um text area com 20 colunas, ou seja, 20 espaçamentos, e vamos supor que 5 linhas. Então ele vai saltar 5 linhas, tá? Ele vai ficar um elemento do tipo retangular, mais ou menos, né? E depois a gente vai ver na prática. Os botões de rádio, né? Os botões de rádio, né? Tem que ter o type setado, né? Ou definido para rádio, que são aqueles botõezinhos lá que vocês colocam. Vocês têm uma opção assim, uma bolinha, né? Uma bolinha. E aqui na frente o valor, tá bom? Valor 1, por exemplo, tá? E aqui embaixo, valor 2, né? Valor 3 e assim sucessivamente, tá? Temos também o tipo text box, tá bom? Text box. Desculpe, checkbox, não é text box. Text box é outra coisa. O checkbox, né, ele muda um pouquinho do rádio. Por quê? Porque o rádio você pode marcar apenas uma opção, enquanto o checkbox ele te permite marcar mais de uma opção. É aqueles que tem um Vzinho assim, ó, sabe? Aqui em branco e tal, e aqui na frente vem o texto, tá bom? Isso é importante vocês terem em mente, são elementos muito utilizados em formulários, muito importantes, tá? Passando mais adiante aqui, nós temos um também muito utilizado, inclusive particularmente eu acho ele bem assim, com visual bem legal, bem bonitinho, e ele ocupa menos espaço do que os botões de rádio ou
checkbox, tá bom? São do tipo lista e a tag dele chama select. Então a sintaxe básica dele é: abre a tag select, tá? Espaço name, tem que dar um nome para ele, tá? E fecha aqui. Fechou, beleza. Só que aqui embaixo eu fecho essa tag select, ok? Então temos o início e fim desse elemento de lista. Tudo bem. As opções, né? Normalmente eu vou desenhar ele aqui mais ou menos para vocês entenderem. É uma listinha desse jeito aqui, ó. Que você clica, abre as opções para você escolher uma delas. A primeira opção aqui, bom, a sintaxe delas é a palavra option, value, né? Tem que ter o valor. Aqui pode ser, como essa é uma opção nula, né, de escolha, indicando para a pessoa que ela deve escolher uma opção, posso deixar em branco, tá? Posso deixar em branco ou colocar zero, né? Zero aqui nesse lugar. E aí as demais opções, a gente obrigatoriamente tem que ter um valor, tá bom? Normalmente, quando a gente for tratar disso mais adiante na disciplina de back-end, que vai envolver programação PHP, nós vamos ver por que esse valor é legal colocar números inteiros ou então letras, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Então, o usuário, quando ele clica e escolhe, ele pode escolher a opção 1, pode escolher a opção 2. Aí, se for um campo de formulário obrigatório, nós temos que fazer a validação via JavaScript, que nós também vamos aprender mais adiante. E lá na frente, quando a gente estiver apto a programar, né, a gente vai trabalhar a validação no lado do servidor, que é a validação no PHP. Então veja, nós temos duas formas de validação. A primeira, né, que checa se esses elementos de formulário estão preenchidos, se estão preenchidos corretamente. E lá na frente também, na programação PHP, nós temos a opção de fazer essa validação de novo, novamente, que vai pegar outros aspectos de validação, certo? Então ela abre a tag select, fecha select, e dentro da select nós temos as options, ou opções, né? Com abertura, parâmetro value, né? Valor, e fechamento da tag option, tá? Então, para cada opção que a gente colocar, a gente vai ter que ter uma tagzinha, uma subtag, né? Uma subtag dentro do select, ok? Aqui, nesse exemplo prático, o formulário ia estar assim, ó. Escolha, certo? Indicando para o usuário que ele deve escolher uma opção, ok? Bom, mais adiante aqui, vamos ver o que a gente tem. Beleza, referências. Agora vamos para a parte prática. Vamos olhar a parte prática aqui. Vamos lá. Vou descartar as anotações, porque depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Vamos lá, vamos abrir aqui o Sublime, né? Sublime é ótimo para programar, principalmente para videoaulas, né? Que vocês veem tudo. Então vamos iniciar. Como que a gente inicia o nosso documento HTML? HTML /HTML. Por que que ele não está colorindo ainda? Porque eu não salvei ele. Então vamos salvar ele rapidinho aqui, dentro da nossa pastinha, como teste aula 3.html. Beleza, ó. Coloriu já as letrinhas aqui, ó. Agora eu posso iniciar. Head, né? Ele vai definindo para mim. Title, que é uma tag minha, meu primeiro formulário, que é o título, né, da minha
da minha página. Temos o elemento body, que é o corpo da minha página, né? E vamos iniciar como que a gente abre o form. Form, ok? Form. Lembram que a gente tem alguns parâmetros aqui dentro. Entre eles, o action, ele define aqui muito bem para mim. Isso por isso que esses sistemas, esse aqui eu adoro trabalhar com ele, né, particularmente, mas tem outros, né, vários. Eles economizam muito tempo de programação para nós. Method, name, podemos colocar, mas para isso aqui, como vai ser só visualização, não vou colocar não. Então tá, suponhamos que eu queira fazer um formulário de cadastro, tá, em algum site. Então normalmente esse site ele tem o campo nome, tá? Nome. Nós podemos fazer uma quebra de linha aqui, tá? E aqui a gente vem com um campinho input, tá? Input type de que tipo? Text, ok? Aqui nós podemos dar o nome de nome, só nome aqui. Algumas pessoas preferem fechar assim, né? Pôr essa barrinha. Isso aqui fica a critério de cada um. Tá. Agora eu posso dar um BR aqui também, para quebrar essa linha para baixo, né? Posso colocar a opção sexo, que geralmente é masculino e feminino, né? Então posso fazer uma quebra de linha aqui e colocar um input do tipo rádio, né? Input do tipo rádio. Posso colocar o nome sexo e a opção aqui eu posso colocar, por exemplo, masculino, certo? Importante, precisamos colocar aqui value, né? Normalmente em programação, né, quem já mexe com banco de dados há muito tempo coloca do tamanho 1, né? Esse valor com o tamanho 1 no banco de dados, que normalmente é M ou F, né, de feminino. Então aqui eu vou copiar, vou mudar só o valor, né? O nome a gente mantém o mesmo, o valor a gente coloca F e aqui a gente coloca feminino, que é o que vai aparecer para o usuário quando ele for acessar a página. Beleza, vamos ver como é que tá ficando? Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos lá na nossa pastinha, na área de trabalho, né? Teste aula 3, vamos ver como é que tá ficando. Olha só, vou dar um zoom para vocês verem, tá? Então a gente tem o primeiro campinho, campinho nome, né? E o campinho do tipo sexo, tá? Vamos colocar agora um do tipo, vamos ver, vamos colocar um do tipo estado civil, tá? Vamos quebrar a linha aqui no final. Esse link vai ficar, esse código vai ficar disponível no vídeo, depois o ideal é que vocês treinem em casa, tá? Vamos ver aqui. O que eu disse foi opção estado civil, né? Como a gente tem mais opções, né, a pessoa pode ser casada, solteira, divorciada, né, viúva, enfim. Então a gente inicia a tag com select, né? O select aqui ele tem que ter o name. Esse atributo, pessoal, quando a gente está trabalhando com formulários, precisa ter esse atributo, é importantíssimo. Então, estado, vamos colocar um underline, civil. Outra coisa importante é se atentar para que não haja espaços em branco, tá? Sempre interligado por underline ou hífen, ok? Eu, como prática assim, de programação, eu prefiro deixar o underline.
Option aqui a gente pode ter escolha ou deixar em branco, tá? Podemos colocar um assim. Podemos colocar uma como solteiro, né? Ou solteira. E outra como casado ou casada, ok? E o value, que é bem importante lembrar disso. Lembrando que o value ele vai variar, ó, o valor 1 para solteiro e valor 2 para casado, tá? Isso é importante a gente ter bem claro. Depois do select, nós podemos fazer um BR para quebrar a linha, né? Para descer. E colocar um text area, tá bom? Para a pessoa escrever. E como parâmetro, né? Nome, comentário. Não, vamos colocar observação, ok? Então, ó, vamos fazer um text area com o nome observação. E o conteúdo vai vir aqui dentro, ó, conteúdo. Só que é o usuário que vai digitar isso aqui, não é o programador, ok? Então vamos dar um Ctrl S aqui e ver como é que está o nosso formulário, tá? Ó, então apareceu estado civil, solteiro ou casado, tá bom? E o campinho aqui de observação, ele tá sem a descrição. Vamos colocar uma descrição para ele então. Pode ser observação mesmo. Observação. Vamos dar um BR aqui. Pessoal, é importante que vocês saibam que esse primeiro treinamento aqui vai ficar um pouco feio mesmo, o formulário. Mas depois a gente vai aprimorando, né, e melhorando o layout dele, tá? Então, sempre que vocês forem fazer os testes aí, né, a gente vai buscando harmonizar melhor esse design aqui, ok? Vamos pensar em uma opção do tipo arquivo. Vamos supor que esse formulário ele requisite uma foto, né? Uma foto pequenininha para o perfil da pessoa. Vamos pensar que é um cadastro em um site, né? Vamos colocar ele, pode ser depois de estado civil. Para organizar melhor, vamos fazer um outro BR aqui. E aqui a gente começa o input do tipo file, ok? Nome, podemos colocar o nome foto, tá? E fazer um BR aqui também, tá? Vamos voltar lá para ver como é que tá. Beleza, olha só. Nós podemos escolher um arquivo, né, aqui. Pode ser esse aqui, ó, já aparece aqui automaticamente, tá? E só que quando a gente trabalha com esse método aqui, que precisa de upload de arquivo, o que a gente tem que fazer? O que tem que colocar lá em cima no formulário? O enctype. Enctype. Deixa eu ver aqui qual que é. Vamos ver o valor dele. Multipart. Isso, multipart. Vamos colocar. No visual não muda nada, mas para a gente fazer submissão com upload de arquivo, tem que ter esse carinha aqui, é obrigatório, tá? Bom, vamos fazer um de checkbox ainda. Vamos fazer depois aqui nós vamos colocar algumas opções, tá? Vamos colocar seus interesses, por exemplo, né? Vamos dar um BR aqui nele, uma quebra de linha, tá? E iniciar o input. Input, qual tipo? Check box, tá? Aqui a gente coloca interesses, ok?
O label dele aqui, ou a descrição, né, pode ser, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo cadastro num site de notícias, né? Notícias tem, por exemplo, economia, né? Economia, política, educação. Então vamos deixar só esses três para a gente ver como é que fica. E, importante, valor, né? Então pode ser o valor 1 aqui, aqui pode ser o valor 2 e aqui pode ser o valor 3, tá bom? Para a gente cadastrar os nossos interesses e sempre fazer a quebra de linha aqui para ficar um pouquinho mais organizado, tá? Depois a gente vai trabalhar questões relativas a layout, não se preocupem. Então olha só como que está ficando nosso site. Então a gente tem um campo para nome, né? Um para sexo, um para estado civil, né? Vamos simular aqui, por exemplo. Escolher arquivo, né? Que pode ser uma foto. Posso marcar um ou mais, né? Já que ele é do tipo checkbox. E aqui só um tipo, né? Que já que ele é do tipo rádio. E aqui tenho interesse em todas as opções, por exemplo, né? Mas o que está faltando para submeter? O tipo submit, né? Um elemento de formulário do tipo submit. Então, depois do text area aqui, a gente vai fazer um BR, tá? Para quebrar a linha. E aqui a gente vem com input type submit, tá? Valor enviar dados. Lembrando que aqui, pessoal, aqui pode colocar espaço, né? Porque vai ser o que vai ser exibido para a pessoa. Agora vamos fazer um do tipo reset, que vai limpar as opções do formulário, tá bom? Basta trocar ali para reset. E a gente pode pôr assim, ó, limpar dados. Vamos ver como é que ficou lá? F5, né? A gente tem o campo nome, sexo, né? Upload, checkbox, observação, enviar ou resetar. Note que quando eu clicar no limpar dados, automaticamente ele limpa tudo do formulário, tá? Limpa tudo. Isso aqui é bem usado, né? Para a gente não, para o usuário não perder muito tempo, né? Então ele clica aqui no limpar dados e beleza. Por fim, né, não posso deixar passar isso, o action, né, vai ser muito importante porque se eu fazer a submissão aqui, clicar lá em gravar dados, ele vai permanecer na mesma página, né, se ele ficar em branco. Agora, se eu colocar, por exemplo, para uma página PHP, né, por exemplo, uma página processar dados, eu teria que colocar aqui, ó, processar dados.php. Então o destino dele seria o processar dados.php. Só para a gente fazer um teste agora, a gente vamos colocar o endereço do Google, para vocês verem que ele vai para o Google. Quando a gente apertar, pressionar lá a opção gravar dados, né, enviar dados. Olha só, vamos dar um F5 e aqui a gente clica no enviar dados. Olha só, ele foi para o Google, tá? Vamos voltar aqui só para a gente fazer uma última alteração que é muito importante. Aqui a gente define o método post ou get. Qual que é a diferença? O post, ele passa todos esses valores, né, de variáveis, ele passa invisível. E o método get, ele passa lá em cima na URL. Então vamos ver, vamos fazer esse teste bem rapidinho aqui, ó, para ver como é que ele vai enviar, tá? Então eu vou passar Paulo Oliveira, tá? Enviar dados, ele foi para o Google e aqui em cima, ó, se vocês podem ver, o nome foi como Paulo Oliveira, tá?
tá bom? Eu vou parar a aula agora, porque senão a gente... Até mais, pessoal.